Fraternais saudações. E agora, dignos, vamos refletir sobre uma problemática que afeta a muitos indivíduos, a saber, o sentimento de inferioridade, ou como é mais popularmente conhecido, o complexo de inferioridade. E para tanto, do ponto de vista espiritualista e rosacruciano, vamos seguir a seguinte linha de pensamento do início ao final deste nosso vídeo. Em primeiro lugar, vamos definir o que é complexo de inferioridade. Em segundo lugar, vamos posicionar as 4 principais causas ou raízes do complexo de inferioridade. E em terceiro e último lugar, vamos também aqui posicionar 4 ferramentas, instrumentos, técnicas, práticas para que se possa superar, ultrapassar e minimizar ao máximo o complexo de inferioridade. Sejam, portanto, dignos irmãos e irmãs, muito bem-vindos a este nosso vídeo 327. 327º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Claro, desde já curta agora este nosso vídeo, é uma forma também de apoiar, se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber os vídeos sequentes e deixe aqui os seus comentários, a sua palavra de apoio. Pois bem, dignos, indo direto ao ponto, podemos nos perguntar, afinal de contas, o que é complexo de inferioridade? E em linhas gerais, ad definitorum, podemos posicionar que complexo de inferioridade é o conjunto de todo sentimento, pensamento, padrão interno que conduza o indivíduo a pensar que ele é inferior a determinado grupo, a determinadas pessoas ou a determinado indivíduo. Ou seja, todo sentimento, todo padrão pensênico, toda ideia, toda a estrutura interna que conduza o indivíduo de forma aguda a se ver, a se posicionar como inferior aos demais, participa intimamente disto que é chamado de complexo de inferioridade. E entrando no segundo ponto desta nossa reflexão, vão existir basicamente 4 raízes ou 4 causas fundamentais do complexo de inferioridade. A primeira raiz, a primeira causa, dignos, se dá na própria infância, quando na relação do indivíduo com os seus pais, na relação do indivíduo com os seus irmãos, na relação do indivíduo com os seus parentes. Se lá na infância o indivíduo foi sempre preterido em relação aos seus irmãos, aos seus primos ou quaisquer outros parentes, se lá na infância o indivíduo sempre recebia palavras de acusação, palavras de menosprezo, que nós esotericamente chamamos até de maldições, maldições através do poder da palavra, mas também da psicologia, através do inconsciente, tudo isto faz também com que se crie grandes possibilidades de um indivíduo na vida adulta reproduzir estes mesmos programas, reproduzir estas mesmas ideias e estes mesmos conceitos. Ou seja, é importante que nós observemos internamente, caso nos vejamos dentro de um complexo de inferioridade, se as raízes disso não está junto à nossa ascendência familiar, junto àqueles que nos criaram e de onde nós viemos. Muitas vezes é aí que vai estar a raiz do complexo de inferioridade. A segunda causa mais comum também é muito próxima da família, mas diz muito respeito à cultura do próprio indivíduo. Por vezes, você pode ter sido ou ser partícipe de alguma etnia, ou de alguma raça, de algum grupo racial específico que também sofreu determinadas problemáticas que lhe conduziram a este padrão interno de inferioridade. Por vezes, não se trata de algo pessoal, particular. Você pode ter recebido ótimos programas, palavras e bendições na sua infância, na sua idade tenra. Entretanto, quando você participa de um grupo que também carrega este pensamento de inferioridade, este pensamento e este padrão de maldição, isto tende a se reproduzir, no mais das vezes, também na sua própria vida.
A terceira raiz mais comum do complexo de inferioridade, dignos, é a religião. Exatamente, existem religiões que vão introjetando na mentalidade de grupos e de indivíduos desde cedo a ideia de que ele não é merecedor, a ideia de que ele tem que sofrer, a ideia de que ele tem que ser sempre cabisbaixo, que ele deve ser excessivamente humilde, que ele não deve propriamente se sobrepor às suas problemáticas e vencer os seus desafios. Então, internamente se pesquise, se pergunte e veja se não está aí também uma das raízes do complexo ou dos complexos de inferioridade presentes no seu coração, em sendo este o seu caso ou de alguém próximo que você deva analisar. Verifique que, por vezes, algumas religiões vão também conduzir os indivíduos através de padrões específicos para esse tipo de pensamento. A quarta e última razão mais comum do complexo de inferioridade também se vê por situações econômicas. Às vezes o indivíduo teve uma infância, uma juventude muito pobre, em que determinados colegas e amigos podiam estudar em certas escolas e ele não, em que eles podiam comprar determinados presentes e ele não, em que alguns faziam algumas viagens e ele não conseguia. Então ele foi também processando e internalizando esta ideia de que ele sempre é inferior e procura, de maneira até mesmo inconsciente, se manter nesta zona de conforto, se manter dentro deste mesmo padrão e destas mesmas perspectivas de vida. Estas são as 4 raízes fundamentais do complexo de inferioridade. Mas vamos agora entrar, dignos, em 4 possibilidades, em 4 ferramentas de superação destes mesmos processos. É claro, alguns casos mais agudos vão requerer um auxílio psicológico e recomendamos que assim seja feito, mas aqui, do ponto de vista espiritualista e rosacruciano, existem 4 ferramentas simples que você pode também colocar em movimento. A primeira destas ferramentas, obviamente, é a reprogramação mental. E um adendo, dignos, para você que ainda não tem o seu mapa numerológico ou que queira presentear algum ente querido, algum amigo, entre em contato conosco aqui pelo número de WhatsApp que está na caixa de mensagens. Exclusivamente neste número, nos deixe lá o seu nome completo e a sua data de nascimento. E eu terei a honra de escrever o seu mapa numerológico ou para quem você queira presentear. É uma das formas de colaborar com o nosso canal e demais projetos. Paz profunda. Porque se tudo começa na mente, se tudo começa nos pensamentos, nos sentimentos interiores e profundos, também através destes você pode refazer-se, você pode realinhar-se e, portanto, pode retificar-se a si mesmo. E este processo de reprogramação vai se dar através da repetição de palavras, de frases. Se você sempre recebeu a frase, a sentença, a maldição, por exemplo, desde a sua infância, de que você não é nada e não vai chegar a lugar algum, quando você se repete o inverso disto, eu tenho autoconfiança, eu consigo realizar os meus sonhos, eu consigo atingir os meus objetivos, eu sou uma pessoa que brilho dentro da minha área, dentro do meu campo, eu alcanço o sucesso, a saúde e a felicidade nas áreas mais diferentes da minha vida. Quando você começa a exercitar isto, você está reprogramando a sua mente. E a reprogramação não se dá apenas pela palavra. A reprogramação pode se dar, por exemplo, pela visualização. Todos os dias se projete na tela mental, se projete de forma abençoada, se projete de forma luminosa e realizadora. Seja como for, trabalhe a reprogramação interna continuamente, para que você possa, de fato, superar o processo e o complexo de inferiorização. O segundo ponto, dignos, diz respeito à associação. Procure no seu cotidiano amigos,
colegas, indivíduos que estejam no patamar condizente àquilo que você deseja alcançar. Não fique fechado, restrito, circunscrito dentro de grupos, dentro de comunidades comuns à sua mentalidade atual. Veja o seguinte, bem, quais são as pessoas que eu poderia atrair, que eu poderia conversar, até mesmo seguir, isso é possível aqui nas redes sociais, com quem eu desejo me parecer, que tipo de resultados eu desejo manifestar, quais são as qualidades que eu desejo aflorar na minha própria vida, quais são os indivíduos que eu tenho que seguir, quais são indivíduos com os quais eu tenho que me associar, que eu tenho que fazer amizade, que eu tenho que me aconselhar para poder me aproximar disto. Existe, do ponto de vista esotérico e rosacruciano, o poder da egrégora, que é o poder do conjunto. Psicologicamente se diz até que nós somos, em grande parte também, o reflexo do nosso próprio meio, o reflexo das nossas amizades e dos círculos sociais em que costumeiramente habitamos. A terceira ferramenta diz respeito a lugares. Também se exercite nesse sentido. Procure, por exemplo, periodicamente ir a hotéis, ou ir a bares, ou fazer viagens, enfim, frequentar lugares, festas, reuniões em que você veja que você tem ali um lugar de destaque. Veja, não fique sempre frequentando aquele restaurante pé de chinelo porque você se considera apropriado para aquele lugar. Vez por outra, vá num restaurante mais chique. Vez por outra, ocupe a primeira fileira. Vez por outra, vá de primeira classe. Vez por outra, também ele sendo possível, tantas vezes quanto lhe for possível, frequente reuniões de pessoas abastadas, de pessoas felizes, inteligentes. Procure se inserir em lugares em que você de fato se veja como merecedor. Você vai entrar numa determinada loja em que os produtos são tanto quanto mais caros. Você se sente inferior. O que você faz? Você continua frequentando aquela loja, não num sentimento de masoquismo, de autodestruição, mas num sentimento de que você está ali para exercitar a sua capacidade de autoposicionamento, a sua capacidade de enfrentamento, até que aquele sentimento se dissolva pela nova realidade. E por fim, a quarta e última dica que aqui podemos posicionar é o trabalho com o egocentrismo. Vejamos que egocentrismo, já tivemos a oportunidade de estudar isso aqui em nosso canal, é diferente de egoísmo. O egocentrismo é um indivíduo que está no seu centro, não é um indivíduo que quer tudo para si, mas é um indivíduo que não fica se comparando, é um indivíduo que tem os seus próprios objetivos, as suas metas, a consciência de quem é, de onde está e para onde deseja ir e o que deseja realizar. Saiba qual é a sua missão de vida, compreenda qual é o seu papel nesse contexto dentro desta encarnação e persiga propriamente, no melhor sentido deste termo, as suas metas, persiga os seus sonhos, persiga aquilo que é o seu objetivo último, o seu objetivo final, não propriamente se atrelando ao caminho deste ou daquele outro indivíduo, deste ou daquele outro grupo. Na medida em que você permanece no centro, na medida em que você tem a autoconfiança, tem o autocontrole, o autodomínio, o autoconhecimento, você está se preparando da melhor maneira para a autoiluminação. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a este e a outros vídeos futuramente. Se você assistiu até o final, deixa aqui nos comentários. 327 é o número deste nosso vídeo. 327. E vamos particularmente responder aos senhores. Paz profunda.